Bem-vindo à Jornada do Loteamento. Eu sou o Dani Lambi, CEO e diretor da Lotenet, e esse é o seu podcast sobre o mercado de loteamentos. Pessoal, está começando mais um episódio do Jornada do Loteamento. Nós estamos na segunda temporada e a gente está muito feliz com todos os convidados que estão tendo nessa segunda temporada, assim, com os conteúdos, com os assuntos, com a riqueza de informações que a gente está tendo. E hoje é a primeira vez que eu vou entrevistar uma pessoa que dispensa apresentações, né? Toda vez eu falo do mini currículo, da história da pessoa, e caramba, quatro, mas todos que são do mercado de loteamento conhecem o Felipe Cavalcanti. Bem-vindo, Felipe Cavalcanti. Muito obrigado, Dani. O cara dispensa apresentações e é a entrevista mais esperada do Jornada do Loteamento. Bacana, cara. Bem-vindo. Feliz demais de estar aqui, irmão. Igualmente, cara, igualmente. Cara, a gente nem combinou papo nenhum para ser bem espontâneo. Mas eu queria que... Aquelas 20 perguntas que você me mandou... Não, pode desconsiderar todas. Brincadeira, pessoal. Eu não sei, você já fez podcast que fala de você? Eu fiz 2, cara. Dois? 2. Eu não assisti, isso não teria assistido. Vou mandar para você. Beleza. Fala um pouquinho de você, cara. Eu estava lendo sua história lá no site da DIT, que começou com concreto. Fazendo calçada. Calçada, depois foi para serviço público. Isso. Fala um pouquinho. Não, cara, eu comecei fazendo calçada, né? Comecei fazendo a calçada de um restaurante, que tinha uns 15 metros de largura, calçada aí, né? Então tinha um bom walkability. E aí comecei, depois de calçados, comecei a fazer praças. Depois de um tempo comecei a fazer obras públicas. E isso lá para 95. Cara, em 2000, eu com 28 anos, tinha feito mais de 200 obras. Eu tenho essa planilha feita, né? E, cara, comecei com obra pública e depois disso parti para o mercado imobiliário, prédios. Antes do Minha Casa Minha Vida existia algo chamado PAR, Programa de Arrendamento Residencial. E eu fiz o segundo primeiro do Brasil e fiz muito. Tanto que no meu CNPJ nem tinha mais limite. Aí eu comecei a extrapolar, pegar empresas amigas e fazer no CNPJ delas, tanto que algumas delas hoje são as maiores de Alagoas, inclusive, começaram assim. E depois disso eu tive uma filial no Maranhão também, eu incorporava prédios de alto padrão no Maranhão, até hoje a empresa que eu era sócio está lá, a Delman, cara, loteamentos e tudo isso. Em 2005 eu vendi a minha empresa, a minha construtora. Naquela época, né, antes de financiamento bancário, antes de Minha Casa Minha Vida, eu tinha 700 funcionários quando eu vendi a empresa. Caramba! E, cara, meio que aposentei com 32 anos de idade. Nessa época, na falta do que fazer, me chamaram para ser presidente da ADEME de Alagoas, que é a Associação para o Desenvolvimento Imobiliário, né, de Alagoas. E imediatamente, na primeira reunião que eu tive com eles, todo mundo reclamando de mercado, de como não tinha demanda, aquela coisa que até hoje todo mundo reclama em toda reunião da entidade. E eu, cara, desculpem, mas ou é demanda ou é oferta, não tem outro componente aí. A oferta a gente não consegue regular, mas e demanda, como é que a gente consegue aumentar? Naquela época estava vendo um boom de gringos no Brasil, de europeus comprando imóveis, etc., que não tinha chegado em Alagoas. Aí eu tive a ideia de fazer um seminário internacional de investimentos imobiliários e turísticos em Maceió. A gente teve a ideia lá, um amigo nosso, de chamar um português para poder ser um seminário internacional. Ou seja, o cara falava ainda português, fala português, né? Não estávamos mentindo, tinha um cara internacional, não tem nem necessidade de tradutor. Mas esse seminário internacional pegou tração, cresceu muito, a gente adiou em um ano, para 2006. O nome dele era Nordeste Invest e foi um estouro, assim, Brasil todo, pessoas do exterior toda lá. E a gente, realmente, a partir dali, eu tive a ideia de fazer uma entidade que reunisse o Nordeste todo para a captação de investimentos imobiliários e turísticos do Nordeste. Falei com todos os meus amigos, eu conhecia praticamente todos, presidente de Sinduscons e ADEMES do Nordeste, cada um deles indicou alguém, quando não era ele próprio, algum associado, diretor que era mais afim com a conversa. E a gente fundou a DIT com 8 pessoas. Quem era o Felipe? Cara, não lembro mais. Eu lembro que o Cristiano Teixeira de Sergipe estava. O Caio Calfati nessa época estava junto? Não?
Tipo, os 8 não. Não. Os 8 eram lá do Nordeste. Entendi. Lembro do Estélio, da Paraíba, tava. Né, acho que o Hélio Abreu, de Maceió, da Record. E não sei se o Joaquim Santana tava. Eram 8 pessoas. Alguns deles eu nunca mais vi na minha vida. Oh. E outros ficaram alguns anos e depois saíram. E pronto. Aí a gente criou a DIT, em 2006. Ela, em um ano, já era uma entidade que parecia veterana, gigante. Você tem ideia, nessas épocas, aí a gente fazia eventos para 1.200 pessoas. Nossa. Nunca teve menos do que 5 governadores de estado e 3 ministros. Fora alto escalão de presidente de IBAMA, secretário de meio ambiente, tudo isso. Então a entidade cresceu muito rápido e quando eu passei a me dedicar a ela por algum tempo, estava aposentado, né, com 32 anos e não tinha o que fazer, adorei fazer aquilo. Fiquei como presidente da ADEME e da ADIT, e depois de algum tempo eu saí da ADEME e fiquei focado na ADIT. Depois voltei a empreender, né, então passei a fazer Minha Casa Minha Vida, prédios, loteamentos, e também um complexo chamado Iloa, lá na Barra de São Miguel, em Alagoas, que é resort, condomínios residenciais, time sharing. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória resumida. Só isso? Cara, um pouquinho de história. Eu falo que são encarnações. Quando eu falo com alguém assim, eu falo, pô, cara, naquela outra encarnação eu era isso, eu me lembro, assim, era tão distante o negócio que... Mas foi uma vida bem vivida, Dani. Legal demais. E atualmente você está se dedicando à sua empresa, que o pessoal estava até falando assim, cara, como é que pronuncia? Falei, ninguém sabe como pronuncia. Match. Já ouviu falar de match? Match de... Match? Match. Ok, de liga. E as pessoas acham que esse match é de fazer o match entre e pessoas. E por que 2 pontinhos amarelos em cima do M? São as duas pessoas dando a mão. Uai, nós vamos ver isso. Uma pessoa... outra, legal, agora entendi. Legal. Se conectando, bacana, as duas pessoas. Bacana. Que esse é o propósito da empresa. Conexar pessoas. Não? As pessoas acham que é isso. Todo mundo fala que eu tenho muita facilidade de conectar as pessoas, etc. Network, que meu network é fantástico, isso tudo. Mas, na verdade, não é isso. Né? É conectar pessoas a conhecimentos. Então, o que é que a MET faz hoje? O principal trabalho que eu faço é de advisory. Então, eu sou um conselheiro executivo. Também sou conselheiro. Assim, tem empresas que eu sou conselheiro, que mensalmente ou trimestralmente eu estou lá, passo um dia com a empresa. E o advisor é um conselheiro executivo, que é como se fosse um aluguel de sócio. Cara, você está entrando em multipropriedade, em loteamento, em bairros planejados, qualquer empreendimento que for, e você quer reduzir sua curva de aprendizagem e seu custo de aprendizagem. Você me contrata. Eu entro com a cabeça de incorporador e loteador, não tenho cabeça de prestador de serviço. Tomei risco, fiz 250 obras na minha vida. E eu passo esse know-how para a pessoa. Então, tudo que um incorporador, loteador faz, eu faço. Analisar contratos, selecionar o time, campanha de marketing, estratégias comerciais, absolutamente tudo. Tá? E tem sido muito demandado para multipropriedade e para bairros planejados. Menos para loteamento, mas alguns. Então, esse então eu estou conectando conhecimento, um conselheiro, conectando conhecimentos que as pessoas precisam, Dani. As pessoas precisam de alguns conhecimentos que estão disponíveis. E eu faço esse match. E não só isso, né? Eu tenho 3 podcasts, né? O Alta Temporada, que é de imobiliário turístico, hotelaria, segunda residência. O Além da Curva, que é de mercado imobiliário e investimentos imobiliários. Né? E o Somos Cidade, que é desenvolvimento urbano e bairros planejados. Também eu tenho uma newsletter que tem mais de 4.000 assinantes. Né? Tem um blog também muito bacana aí. E o próprio movimento Somos Cidades, a gente hoje é o maior, dos 2 principais produtores de conteúdo sobre desenvolvimento urbano do Brasil. Ou seja, a Tarimba, eu tenho uma empresa chamada Tarimba, que ela é a principal plataforma de cursos de mercado imobiliário e urbanismo do Brasil. Então, tudo que eu faço para conectar ideias a pessoas. Faço visitas técnicas e missões técnicas. Eu ontem cheguei da Fazenda Boa Vista. Eu estava 2 dias lá internado, numa imersão, com 14 CEOs de bairros planejados do Brasil. Fiz a mesma coisa em fevereiro com 20 CEOs das principais loteadoras do Brasil. A gente faz esse tipo de vamos dizer assim, uma discussão mais aprofundada de melhores práticas, de troca de experiências, porque no evento você vai, mas é tudo muito superficial, tanto o conteúdo quanto o network.
Nesses momentos, não. A gente realmente bota quem tem as mesmas dores para conversar um com o outro. Como é que você resolveu? Né, A gente tem um negócio chamado Hot Seat, Dani, que a gente coloca o projeto, a pessoa bota o projeto lá e durante 1 hora, imagine, os 14 CEOs lá, 13, criticando, sugerindo, com cabeça de tomador de risco, de quem entende, quem já fez, quem suou. Né? Então, isso é transformador. Troca de experiências. Então, assim, essa é outra atividade que eu tenho, eu chamo isso de Advice Club. Então, já fiz isso com multipropriedade. O Somos Cidades, que é um movimento que eu coordeno, ele nasceu assim, né? Tem loteamentos, ou seja, e vão ter vários desses. Então, tudo isso que eu faço, em resumo, devo estar esquecendo alguma coisa aqui, sempre tem a ver com conectar ideias que existem a pessoas que precisam delas. Legal. Fabiano, eu tive hoje, né, o prazer de também conversar com ele, com o Fabiano. O que foi? Ah, tá. Tá bom. Hoje eu tive o prazer de conversar com o Fabiano, da Idealiza. Ele falou para te pedir para você só falar de 50% dos livros que você leu. Ele falou que você leu já mais de 1000 livros, né? E aí, obviamente, você não vai falar de 50% dos livros que você leu, né? Senão a gente vai passar o dia aqui conversando, né? O dia? O dia. A semana. Quantos meses você tem? Mas eu queria explorar muito, Felipe, 2 aspectos do seu conhecimento. Um é o que você falou primeiro, que é a questão das boas práticas dos empreendedores que hoje têm resultado. Mas eu não queria começar por isso, eu queria começar por urbanismo, que cara, eu fui picado já há algum tempo pela DIT, pela questão das boas práticas urbanísticas. E você recentemente fez uma viagem super legal, né, cara? Fez uma missão para o exterior, visitando empreendimentos, visitando stand de vendas. O que você traz, assim, o que está acontecendo, cara, que pode ser aplicado, que é muito legal na parte urbanística? Cara, assim, isso é uma novidade para mim, né? Desde 2006 que a gente faz missões técnicas. Eu sempre disse que na DIT a principal ação que a gente fazia, a melhor, não diria a principal, porque ela não é a principal, mas a melhor ação que a gente faz é a missão técnica. Cara, não tem preço você ver. Você pode estudar, pode ler, pode alguém falar na palestra, mas sei lá ver. Pisar e a no missão lugar. técnica tem dois componentes fundamentais. Primeiro, eu sei ir lá e aprender, ver, conversar com o empreendedor. Isso é fabuloso. Mas muito melhor do que isso é você passar, como a gente passou agora, 15 dias, num ônibus, tomando café da manhã, almoço e jantar, bebendo, conversando com empresários do Brasil todo. Tá? Isso não tem preço. Você imagina, eu estava agora, nessa última, eu fui para Viena e para a Holanda, e citar, por exemplo, eu e Valério Gomes, que é o fundador da Pedra Branca, a gente olhando uma rua fechada e dizendo, pô, isso aqui funciona, isso aqui não, olha que legal. A Juliana Castro, que é quem mais entende streetscape no Brasil, Ju, e essa praça? O que é que tem de bom nela? O que é que tem de ruim? E isso se repetindo na escala, porque todo mundo ali tem algo a acrescentar. E você, como é que fez? Então, assim, a missão técnica Super é fabulosa. rico, né, cara? É maravilhoso. A cabeça expande de uma maneira que ela não volta para o lugar que estava. E você cria amizades. Você passa 10 dias a 15 com a pessoa, você vira amigo. E é meio que no Brasil, culturalmente, a amizade é importante para gerar negócios. Você se sente muito mais confortável, então muitos negócios são gerados. Dito isso, tem muita coisa acontecendo no mundo. Tem uma coisa boa, sabe, Dene, é que apesar do Brasil estar muito para trás de maneira geral, os conceitos que a gente tem conseguido difundir na DIT já fazem a gente não voltar de lá com a cabeça baixa. Tá? Legal, cara. Ao contrário, a gente de visitar muitos lugares e dizer, pô, eu faria melhor. Nós estamos fazendo melhor lá no Brasil, vários empreendimentos. Quando falo vários, são poucos ainda, né, mas não crescendo. Então cara, isso é muito bacana. Mas, por exemplo, assim, a gente em Miami, o nosso foco foi muito em lançamentos comerciais de alto padrão. Pô, é fabuloso. 2 coisas. Aprender coisas novas, que você sempre aprende, e saber que a gente está bem. Que legal. A gente está bem. Que legal. Em Portugal, por exemplo, é um lugar que a gente fazia muitas missões técnicas que hoje a gente não faz mais. A gente entende que já está num patamar até maior. E em relação à questão urbanística, Dene, não tem muito o que inventar, cara. A gente passou aí 100 anos, as cidades no século XIX eram horríveis, insalubres, super adensadas, sanitariamente complicadas, e houve um movimento de rejeição às cidades, como elas eram.
e de cidades-jardins, de uma série de questões. Houve um movimento chamado modernista que fez com que, junto com a chegada dos automóveis, houvesse divisão de funções dentro da cidade. Então, eu estudo aqui, eu moro ali, etc. Isso que a gente chama de torre no pódio, que é o prédio no centro do lote, tá? Com recuos laterais, frontais, para poder ter ventilação e insolação. Tudo isso é uma teoria que havia de que o ar ele gerava doença. E a gente hoje sabe que não, está muito superado. Então, as nossas cidades, no Brasil, até 1950, todas elas foram construídas de uma maneira sem recuos, laterais, nem frontais, adensados no centro. Nossas cidades pequenas, minha cidade tem 6 mil habitantes, Barra São Miguel, todas as casas estão no limite da calçada e uma vizinha a outra. Isso tudo hoje é no ruim, Brasil. Cara, assim, o passeio fica insalubre. Assim, né, na verdade é o seguinte, não é legal para o ser humano, tá? Por série de razões que depois a gente pode conversar. Mas, dito isso, por que eu estou dizendo isso tudo? Que a gente vai lá e a gente aprende que a gente está difundindo a coisa certa, porque esse é o certo. E eu vejo lá também lugares que são feitos de maneira equivocada, tá? Com o modernismo influenciando ainda, mesmo na Holanda. Mas, assim, em termos urbanísticos, assim, na Holanda, por exemplo, eu sonhava conhecer a Holanda. Conheci quando era jovem, fazendo mochileiro na Europa, né, com outra perspectiva. Uma mais divertida, vamos dizer assim. Mas agora eu fico com a cabeça de arquitetura e urbanismo. A primeira grande lição é a seguinte: todo o desenvolvimento e planejamento urbano brasileiro foi feito para privilegiar o conforto e a velocidade dos automóveis, para ele sair do ponto A para o B o mais rápido possível. O que tiver no meio, desculpe. Mas, então, assim, o ambiente urbano foi sacrificado em função do conforto do automóvel. O único modal que existe no Brasil hoje é o automóvel, praticamente. Tá? Então, o que é que a gente aprende lá? Pô, eu fui para um lugar que tinha 9 modais. Barco, metrô, bicicleta, a pé, táxi, carro. Patinete. Tem o que eu amo lá na Europa, que aqui não tem, é o tram, que é o bonde elétrico. Para centros urbanos adensados, não tem nada que substitua. Então, mais do que eu sou apaixonado pela bicicleta, né, pela Holanda, pelo que ela conseguiu em termos de infra e cultura de bike, assim, é fabuloso, assim, eu poder visitar lugares que eu estudei, que eu sempre estava acompanhando na internet, e ver o conforto que a pessoa tem de andar e de andar de bicicleta, e de decidir qual é o modal a ser usado. Por exemplo, eu e Valério lá, ninguém no Brasil mais do que eu e Valério para difundir as boas práticas de urbanismo. E eu e Valério pegamos Uber umas 3 vezes. Tá? Eu falo, Valério, se alguém tirar foto da gente agora, eu na Holanda aqui, tirando de Uber com você, cara, a gente tá morto, né? Mas não é exatamente isso. Naquele momento, o conforto, a distância, o atraso, era essa possibilidade que não existe no Brasil, é um primeiro grande recado. De a gente passar a fazer as cidades não para o automóvel, mas para as pessoas. Parece óbvio, mas não é feito assim. Quem manda no planejamento urbano brasileiro não são os urbanistas, são os planejadores de tráfego, os engenheiros de tráfego. Todo o resto é adaptado à situação deles. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, cara, aqui eu sou fascinado, são as fachadas de edifícios. Assim, cara, o que eu vi em Viena, que loucura, assim, de quanta criatividade. E você, quando diz, isso é inviável, impraticável, economicamente insustentável, no Brasil não se aplica, aí a gente citou com os melhores escritórios de arquitetura de lá, alguns conhecidos mundialmente, IOMA, Cooper Rimental, vários outros. E ele diz, não, você não está entendendo. Olha porque a gente fez isso, olha porque é viável, olha a criatividade aqui. E a gente atônito, assim, puta merda, pensar fora da caixa. Esses quadrados, retângulos brasileiros, sempre tudo igual. Você tá numa cidade, você viu todas no Brasil. São todas iguais, os prédios são todos iguais. Então, eu acho que esse recado é muito forte, tá? E eu, particularmente, tenho passado os últimos meses todos, eu gastei uma fortuna de livros de fachadas de edifícios, visitei, tenho milhares de fotos que eu tirei de prédios, em Londres é a mesma coisa. E aí, trazendo para o que você me perguntou, eu sempre tive com meus amigos urbanistas, assim, empreendedores, alguns conselhos que eu faço parte,
diz o seguinte, é melhor você fazer tudo com a fachada padronizada, ou não, deixa cada prédio ter sua cara. Então, assim, sempre havia vantagens e desvantagens, pontos positivos e negativos. Por exemplo, o novo urbanismo, que todo mundo... eu divulguei isso aqui no Brasil, todo mundo conhece aqui, mas ele tinha a seguinte crítica. Ele só se preocupa com a fachada e o envelope dos edifícios, né? Como ele se relaciona com o espaço público. Ele não está preocupado com o que a gente está no Brasil, qual é o uso que vai ser feito ali. Mas ele emboneca aquilo, envelopa de uma maneira bacana. E aí as pessoas criticam. Poxa, duas críticas. A primeira, você parece fake, tá? Você fica tudo igualzinho ali, monótono. Você viu tudo. E você também... uma cidade não é assim, né, Deni? Uma cidade é caótica. Uma cidade tem mistura, dinâmica, idades distintas. Isso tem cara de empreendimento imobiliário. Tá? Isso é um ponto. Mas o empreendimento que eu mais amo no mundo, bairro planejado, se chama Ellis Beach, do novo urbanismo, e é tudo fake. É tudo igual a outro. Mesmo estudo de arquitetura. É lindo, cara. É maravilhoso, tá entendendo? Então, assim, tem certo e errado? Eu não sei. E aí eu fui para Paris, pela primeira vez com um olhar de urbano, né? E, maravilhoso. Paris é o suprassumo do que há no mundo de cidade, né? Primeiro dia em Paris, maravilhoso. Segundo, que coisa linda, coisa maravilhosa. Um terceiro, você começa a perder se acostumar, né? Você se acostuma, né? No quarto dia, vira boring, assim, você vira a esquina e já sabe o que vai encontrar. É tudo igual, tá? Pego um trem e vou para Londres. Chego em Londres, eu desço do metrô e subo num Big Ben. Lindo, maravilhoso. Olho para cima, um prédio moderno, junto do histórico, lindo. Aí eu ando um pouco mais, tem um monte de prédio novo saindo, cada um com a fachada mais linda e bacana do que os demais. Aí eu finalmente tomei partido, Dani. Eu disse, não, seu lugar é assim, Londres. Eu quero, não é nem que seja Londres, assim, meu estilo a cidade tem que ser diferente, a pessoa tem que virar cada esquina e se surpreender, não ser monótono. Hoje você vem tá de um jeito, daqui a 2 anos você vier, tá de outro. Tá? Isso é cidade, tá? Isso é vida urbana, isso é que dá dinamismo. Então, em alguns empreendimentos que eu sou conselheiro, finalmente bati o martelo. Tá? Essa hoje é a minha opinião. Apesar de que se você quiser botar fake, bonitinho, com uma fachada linda, eu vou adorar porque também adoro, né, o outro. E uma diferença, para fechar aqui, já que você falou do que eu trouxe, é a diferença entre a arquitetura dos prédios na Europa e dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu fui para Miami, tem muita coisa interessante de urbanismo acontecendo em Miami, acredite se quiser, mas tudo nos Estados Unidos, na escola de Chicago, é tudo vidro. Nova York, Miami, são prédios altos, um vidro. Na Europa não, é outra pegada. Tá? Realmente é criatividade humana, parece que é proibido fazer coisa igual e monótona. E no Brasil, o que conversa melhor, na sua opinião? Ou é muito regional? Ou a gente tem um estilo, assim, uma linha, como você falou, Europa, a gente sabe que está na Europa, Estados Unidos, a gente sabe que está nos Estados Unidos. E Brasil? O Brasil, ele pegou o que tinha de pior do modernismo e aplicou. Há 70, 80 anos, todas as faculdades de arquitetura daqui, elas ensinam na linha do modernismo. Tem 2 modernismos, o arquitetônico e o urbanístico. O arquitetônico é isso, existem essas linhas retas, pouco adereço. O que é o modernismo, para vocês entenderem? Porque eu e você, a gente estudou isso na escola e a gente não lembra mais. O modernismo é o seguinte, década de 20, movimento modernista, lembra do Oswald de Andrade? O que é isso? A tradição, a gente precisa acabar com o que é velho, com a tradição. Tá? A gente precisa se modernizar. Nós somos, na arquitetura, o modernismo é inimigo da beleza e da tradição. Então, aqueles prédios bonitos de Paris, aquelas coisas rebuscadas, não sei o quê. Com as curvas. Os detalhes, tudo aquilo é um museu e a gente precisa virar essa página. E o que é modernidade? É concreto, é automóvel, linhas retas, poucos adereços, etc. e tal. Na arquitetura se produziu coisas bonitas e feias. Monótonas, mas bonitas ou feias. No urbanismo, o resultado foi catastrófico, porque ele basicamente acabou
com a cidade que a gente construiu por milênios. Durante milênios, né, o que é a tradição, Dene? É a tentativa e erro acumulada por gerações, por séculos e milênios, que vai dizendo o que funciona e o que não funciona. Então, em termos de cidade, quando você pensa em viajar, Dene, e qualquer um que está nos ouvindo aqui, você prefere ir para Paris ou para, vamos dizer assim, vai sacanear para São Paulo, assim, em termos de ambiência urbana, né? Então, as pessoas saem daqui do Brasil, as pessoas ricas, e elas vão para Paris, sabe para fazer o quê? Para Barcelona, para Madrid ou para Londres? Para andar na rua. É isso. E assim, para ver aqueles prédios bonitos e aqueles... Curtir então, uma assim, sorveteria, sentar na calçada e no café. Então, assim, isso, né? No Brasil não é possível, porque existem recuos dos prédios. Para se ter um passeio, você não pode ter... você tem que ter o prédio na sua... perto da calçada, sem recuo. Não pode haver recuo lateral, porque senão quebra a monotonia. Quanto mais detalhe, Dene, em ambiente interno, decoração, ou em ambiente público, espaço público, quanto mais detalhe para o ser humano, num ritmo devagar de caminhada, observar. Se você botar todas as placas iguais de uma fachada de um prédio, das lojinhas, fudeu. Você tem que ser diferente, a pessoa tem que andar e dizer, opa, ali tem coisa nova. Tá? Então, você não consegue isso afastando os prédios 5 metros, tá, de distância. Mas isso é um dos pontos. Então, o modernismo, hoje, é consenso entre urbanistas, acadêmicos, ele causou muito mal às cidades, tá? E a gente só está no Brasil, a gente está vendo. Fazem 70 anos que todos os planos diretores são baseados no modernismo e a gente tem que acabar com isso. As escritórias, como eu estava começando a falar, as faculdades de arquitetura, elas todas pregam ensinam o modernismo, então os arquitetos saem dali para pregar isso, e a gente perdeu a arte de fazer cidades no Brasil. De streetscape, a escala humana, qual é a calçada, qual é o pavimento, qual é o tipo de vegetação. Não estou falando de paisagismo daqueles com plantas exóticas. Qual é o tipo de vegetação? Onde é que qual é a posição que o banco tem que estar na calçada ou na praça? Como é que as pessoas falam aqui em loteamentos, né, em desenvolvimento urbano. Toda praça é bom, toda área verde é boa. Não é. Quantas praças são ocupadas por mendigos, tem jovens que fazem barulho, são mal cuidadas, tem lixo e que desvalorizam o seu entorno. Como é que a gente faz uma praça que funcione, que tenha vida, vibração, que seja bonita, que as pessoas usem? Existem técnicas para isso que no Brasil elas se perderam. Então é isso que a gente está tentando resgatar para cá. Essa arte do streetscape, da paisagem urbana, tá? De você não só, sabe, Dene? O que é que essas pessoas falam aqui? De urbanismo e planejamento urbano. O que é isso? É a parte teórica, né, que eu amo, de você... A teoria, é o planejamento urbano. E tem outra coisa chamada design urbano. Isso ninguém ensina no Brasil. Qual é o design das ruas, das cidades, das praças? Qual é a correlação entre os prédios, as edificações e o espaço público? Por exemplo, todos os planos de diretores do Brasil, toda a legislação urbana se preocupa muito mais com o que é feito dentro do lote que é feito fora do lote. O plano diretor devia ser, impacto no espaço público. E eles se preocupam que se vai ter ventilação no banheiro, se vai ter, qual é o tamanho da janela, ou seja, qual é o tamanho do apartamento, quantas vagas de garagem vai ter, que absurdo. Eu tenho minha filha e meu filho e minha esposa, nenhum de nós tem carro. Tem lá 2 vagas de garagem desnecessárias para isso. Então, assim, eu acho que essas são algumas das lições que a gente tem trazido, mas mais importante, sabe, Dene? Saber que o que a gente tem pregado aqui desde 2006 na DIT está coerente com o que há de mais moderno no mundo. E saber que a gente tem um pouquinho de influência nessa mudança de chave aí, eu acho que é muito bacana. Não, cara, assim, o Fabiano até comentou, não lembro se foi aqui no podcast ou no podcast que ele fez com você, da influência que ele teve na missão técnica que ele fez, que fez diferença no desenvolvimento do Parque Una. Né? Não só ele, né, cara? Vários. Ele foi o seguinte, ele começou pesquisando no Google, aí apareceu a DIT, aí apareceu isso, aí ele foi na DIT, aí foi no evento, foi na missão técnica. Mas é impressionante o impacto. E, assim, uma coisa que eu aprendi, sabe, Dene, assim, existe o mundo do poder público, da academia e do empresário. O que eu acho mais bacana é que na DIT, nós empresários, estamos falando para os outros empresários como eles devem fazer, o que é bacana, que o urbanismo, bom urbanismo é lucrativo,
que até muito recentemente, e ainda majoritariamente, empresários mais antigos, eles entendem isso tudo como viagem, como coisa que assim... E aí, se fosse alguém do poder público ou da academia falando para os empresários, eles iam estar assim, ó, de braços cruzados, reativos. Como são empresários que tiveram sucesso, tiveram resultado. Que resultado, que estão vendendo. Porque qual é a parte bonita disso, do bom urbanismo? Não é que é só aquele... Pô, no centro de Pelotas, os apartamentos que, quando o Fabiano era jovem, eram os mais valorizados, são vendidos... Quando ele era jovem, ele era cabeludo, forte. Ele, sabe, o metro quadrado lá era vendido a R$1.000, hoje é vendido a R$1.000 o metro quadrado. De um apartamento. Vertical? Vertical. Caramba. Que era o endereço chique há 20 anos atrás, talvez 30. E ele vende a 13 mil no dele e a cidade vende a 7, 5. Então, assim, além disso, você pega esses empresários como Pedra Branca, ele e outros, existe dois fatores muito importantes, Dani. O primeiro é a paixão que desencadeia nos donos de terrenos. Todo dono de terreno que vai ver um empreendimento como esse se apaixona e diz: eu quero isso para o meu terreno, quero deixar esse legado para a cidade. Tá? E eu vejo essas empresas que estão adotando essas melhores práticas de urbanismo ganhando das gigantes, da Cirela, de todos os outros, porque os outros estão, ou as loteadoras grandes, tradicionais, estão falando sempre em fazer unifamiliar, aquela modelo que a gente conhece, ou as incorporadoras falando de falar que... Quando o dono do terreno vê isso, ele se encanta. É um elemento subjetivo que ele diz: eu quero isso para o meu terreno. Então, é impossível uma empresa que tenha isso, que tenha um mínimo de consistência, não ganhar uma... Porque deixou de ser... Qual é o percentual de permuta que você... Não que o cara não vai se preocupar com isso, mas tem esse elemento qualitativo aqui, subjetivo, de eu quero isso, e esse cara sabe fazer, ele já fez uma vez... que é game changer. E a outra questão é que a velocidade de aprovação dos projetos que tem um urbanismo bacana, eles, assim, cara, reduzem estupidamente, porque a relação do funcionário público com o loteador de condomínios fechados, qual é? Pô, mesmo de loteador aberto, isso é um mal para a cidade. Isso aí é um gueto que está se criando, os ricos estão lá, a conexão viária não existe, você, ao fazer esses muros todos, você está criando insegurança para a cidade, isso não é bom. E o cara tem má vontade. Tá? Na hora que você chega lá e faz tudo by the book, os mesmos livros que os caras da prefeitura leram, estudaram na faculdade, idolatram, você inclusive traz esses urbanistas para ser o seu urbanista, nossa, ou para ser um consultor. Os caras abrem as portas da prefeitura. Os caras viram fã, os caras estão ali para... O que eu posso fazer para ajudar? Eu vi bairro planejado de grandes dimensão, tá? Ser aprovado em 1 ano e meio. Tá? Então, assim, são dois aspectos. Além de você, ao fazer o bairro planejado, você está com metro quadrado maior, não só bairro, pode ser um loteamento de grande porte com pitadas de urbanismo legal. Os clientes viram seus fãs, os corretores entendem o negócio, então, assim, eu acho que na medida... Compra, né? Desculpe só interromper, mas o que acontece? Antigamente a gente dizia, isso é assim, aí o cara fala, não, em Copenhague funciona, em Londres, em Madrid funciona, aqui não. Hoje o cara vai para Palhoça, vai para Pelotas, vai para a Granja Marileusa lá em Uberlândia, ou seja, e vários outros que estão nascendo, e o cara, pô, pode ser, isso aqui funciona assim aqui no Brasil, e a pessoa leva o prefeito, o secretário, aí, e o dono da área, eu entendi, o corretor chega lá, entendi. O próprio Fabiano, né, fretou 2 vezes já, para 2 lançamentos, um avião, e botou os donos de imobiliários e melhores corretores, levou para lá e o cara, entendi, me apaixonei. Mas você sabe que esse cara vai vender de outra maneira lá. Sem dúvida. E aí, Felipe, assim, só para complementar isso, e aí eu vou te fazer 2 perguntas. Assim, eu vi quando eu li sobre o histórico, né, da sua carreira profissional lá na página da Adit, você falou que você está estudando muito sobre a questão da psicologia humana, e o pensamento da psicologia positiva, né? Psicologia positiva. E eu não sei aonde que eu li ou assisti que o ser humano ele reconhece o belo em 3 segundos. É isso, né? Eu bati o olho e falei assim, eu sei o que é bonito, o que é feio. Não demorou muito não para você me reconhecer, né?
aí, cara, e é muito fácil quando você entra num espaço urbano que você bate o olho e fala assim, cara, eu não sei por quê, mas eu quero alguma coisa desse jeito. E aí, são duas perguntas. Uma, o Jornada do Loteamento fala muito com o loteador que está tocando seu primeiro negócio, que está ou com poucos negócios, ou que desenvolveu um e está prestes a desenvolver o outro, né? Assim, pessoas estão iniciando no processo. E além de falar da importância deles de participar de eventos da DIT, como o Complan e os outros, primeira pergunta é, quais os livros que você recomendaria esse cara ler? Quais os conteúdos que esse cara precisa ter? E a segunda pergunta é, o cara tem uma gleba. Quais são as instruções que você dá para o cara? Assim, quais são os primeiros passos que você dá para o cara? Começar por essa, sabe, cara? Por assim, essa? Eu tenho... eu vou começar nem por essa. Eu vou começar pela frase que você falou. Eu tenho uma cliente minha que é especialista em streetscape. O que é streetscape? É paisagem urbana. É isso que eu falei do design urbano. Qual é o produto do loteador? Tem dois. O primeiro produto do loteador é criar lote urbanizado. Ele pode ser unifamiliar, loteamento tradicional, ou ele pode ser multifamiliar, no caso de um bairro planejado, ou de condomínios e lotes de grande porte que você vai ter. Mas o primeiro objetivo que a gente tem que entender do loteador é criar lote urbanizado. Qual é o segundo produto que o loteador faz? É espaços públicos. O loteador ele cria espaços públicos e lotes urbanizados. Esse é o objeto. Só que ninguém sabe disso, nenhum loteador. Eles acham que estão no negócio só de lote. Mas o negócio dele é criar rua e calçadas e paisagismo. Tá? É isso. E aí eles dizem, não, vou deixar aqui a calçada para o dono porque é gasto. O business dele é criar um ambiente urbano bacana. Tá? Então, dito isso, eu faço planejamento estratégico de algumas empresas, né, e inclusive de prestadores de serviço, de escritório de arquitetura, de urbanismo. E uma delas, que é a amiga minha, que é a melhor do Brasil nisso, de design urbano, streetscape, a gente fazendo o planejamento dela, ela disse o seguinte, Felipe, o problema é que ninguém entende o que é que eu faço. Você me perguntou agora o que é streetscape. Foda, né? Eu falei que é uma arte esquecida no Brasil, que nem os arquitetos mais sabem fazer, quanto mais o loteador. Né? Você vai explicar isso para o cara não entende. Ela disse para ela o seguinte, então, vamos fazer o seguinte, seu slogan a partir de hoje vai ser o seguinte. E ela botou mesmo, tá lá, slogan no site, e quando alguém lhe perguntar isso, você vai dizer o seguinte, sabe quando você está num lugar, você gosta daquele lugar, acha legal, agradável e aconchegante, mas você não sabe explicar por quê? É isso que eu faço. Legal. Tá? Então, assim, eu queria linkar isso para esse ponto de que o loteador, um cara que está começando agora, se ligar de que não só o produto dele é lote, mas criar espaços urbanos de qualidade que não existem na cidade dele, ele vai ter um baita diferencial. Eu tenho visto casos e casos de cidades, empreendimentos, amigos meus ou clientes, que criam uma praça e urbaniza. Cara, a cidade toda vai para ali, porque não existe ambiente urbano de qualidade nas cidades do Brasil. Tá? Então, assim, esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Eu tenho participado o que eu faço é isso da vida hoje, né? É fazer projeto de loteamento, bairro planejado, multipropriedade, incorporação. E um erro grande que eu vejo, e aqui a pessoa pode confundir isso como auto-interesse meu, que eu estou me vendendo. Tá? Mas não é. O que é? É que a pessoa contrata um urbanista e diz, eu quero que você desenhe esse projeto para mim. Quando é um feijão com arroz, que está todo condomínio ali, normal, tudo bem. Mas o que é que eu tenho visto muito? Muitas vezes o loteador ele não sabe qual é o produto, não sabe o que quer. Quando é de uma dimensão maior, é que não sabe mesmo. E ele acha que o urbanista ele vai trazer a solução para ele. O urbanista ele traz muito valor, mas os melhores do Brasil são fantásticos, todos os amigos meus. Mas antes do desenho, tem duas etapas. Tá? A primeira etapa, se você vai começar um loteamento hoje, é a seguinte, qual é o mercado? Por exemplo, eu já participei de charretes, de projetos, onde o cara falou de mercado no último dia, depois que o desenho estava pronto. Eu falei, como assim? Por quê? O que vem primeiro é o mercado. Isso é óbvio, né, Deni? Claro. A gente respira isso no dia a dia. Tá? Qual é o produto que vai vender?
Mas você não tem noção do quanto isso aí não é feito na prática na hora de desenhar produtos. Qual é o mercado, concorrência, tudo isso que a gente faz no dia a dia. Depois disso, produto. Tá? Qual é o produto? Quando você vai para um bairro planejado, por exemplo, a gente só chama o desenhista, o urbanista, tá? Quando a gente sabe qual é o mercado, desse mercado gerou produto. Por exemplo, eu defino no começo quantos prédios vão ter de apartamentos de X unidades, as primeiras fases, né? Qual é o componente? Então, assim, só depois disso é que a gente chama o urbanista, porque ele não entende de negócio. Tá? Ele entende de desenho urbano e ele vai agregar muito valor. Então, o conselho que eu dou é isso, que pode parecer o básico e beabá, mas especialmente em produtos que fogem um pouco né, do tradicional, porque um condomínio de lote, né, sempre não tem muito segredo. Eu vou dizer algumas tendências hoje para o cara se diferenciar. Mas se você vai para coisas um pouco maiores e mais complexas, primeiro se preocupe em definir qual é o mercado para todos os produtos que vão ter ali dentro. Depois que você souber com convicção todos os produtos, e especialmente nos primeiros anos que vão ter, você chama alguém e diga, eu quero isso, isso e isso, desenhe da maneira adequada. Dito isso, alguns conselhos que eu dou. Tenta adotar práticas de urbanismo legais, contratar urbanistas que realmente entendam disso. O segundo ponto aí é relacionamento com o cliente. Eu tenho feito algumas consultorias para loteadoras que o cara tem milhares de clientes, não tem absolutamente nenhum contato com eles, fora emitir boleto e fora receber um monte de reclamação porque o atendimento dele é ruim ou porque a obra não foi entregue dentro do padrão. Então, o que a gente faz? A gente pega e faz eu tenho um negócio de clube de férias, multipropriedade, tudo isso, e lá eu tinha 12 pessoas só no pós-venda. A gente tem 4 tipos de posições aí, de setores, no pós-venda. O relacionamento ativo, a gente não pode esperar que o cliente entre em contato com a gente ou que só a gente só mande boleto. Então, a gente tem uma régua de relacionamento, onde a gente vai construindo a relação com eles. A gente tem um atendimento passivo, ou seja, o cara ligou, está com problema, ele tem que saber a quem ligar. E tem que haver ali uma pessoa na empresa dele que vá para os outros setores, engenharia, financeiro, etc., e dê retorno para o cara. Você tem que ter cobrança, e no meu caso tinha retenção, no caso de loteamento não precisa, que é alguém mais sênior para reter o contrato. Então, assim, eu acho que isso é uma tendência muito forte. Ter cuidado com seus clientes. Na parte de entrega de obra, a gente faz toda uma regra de relacionamento para quando chegar na entrega da obra, em vez de ser um momento absolutamente estressante, que é para 99% dos loteadores, a gente chega lá e não ter, ser um momento de confraternização, de comemoração, porque todo o estresse que podia ter tido, a gente encarou de frente, procurou o problema, resolveu, identificou quem são os insatisfeitos, quem são os criadores de caso, e foi resolvendo isso, tá entendendo? Existem maneiras de lidar com isso, né? Fora isso, tem a parte de placemaking, de ativação, de gestão de comunidade, não de comunidade carente, mas da comunidade de carentes, de clientes. A parte de você criar um endereço, dar uma identidade para aquilo. São tendências que estão chegando que você pode fazer e em terra de cego quem tem olho é rei. Então, você começa a fazer isso na sua cidade, eu não tenho a menor dúvida que vai nadar de braçada. Não, desculpe, só uma coisa antes. Em termos de qualidade de obra, é impressionante a quantidade de empresas que entregam obras com problema. E impressionante a quantidade de empresas que entregam obra com problema e que tem boa vontade e não queria ter problema. Tá? Então, assim, o que é uma coisa que eu recomendo muito hoje? Tá? Você tem que ter uma auditoria externa. Tá? Muitas associações contratam um perito para fazer uma análise da obra que foi entregue e chega com um relatório brutal para o loteador. O que a gente faz hoje? Quem é o perito mais chato da cidade? Contrata o cara para ele vir antes, né? Além de acompanhar a obra. Então, assim, quando chegar na entrega, a turma tem que olhar um para a cara do outro e dizer, poxa, não tem nada. E eles vão achar as coisinhas insignificantes só para dizer que... Alguma coisa isso é um ponto. Qual é o outro grande ponto? Que são coisas óbvias que a gente conversa sempre, mas que as pessoas não praticam. Entregue mais do que se prometeu. Quando você for fazer o projeto do seu clube, você já
bacana, perspectiva legal, etc. Mas já defina algumas coisas no clube, na infraestrutura, que você vai entregar mais e que você não vai dizer para ninguém agora. Por quê? Mesmo que sua obra for entregue com problema, tá? Se você fizer essa régua de relacionamento, tiver uma comunicação melhor com os clientes, mesmo que você não tenha isso, você entregar a obra com alguns pequenos problemas, porque você já teve um cuidado adicional, mas uma coisa é você entregar a obra com problema e não ter dado nada mais adicional. Você é um escroto, você é um empresário, porque você sabe que o condômino, né, o proprietário de lote, ele só pensa em duas coisas quando acorda. No que é que você está querendo foder ele e como é que eu baixo a taxa de condomínio. Tá? Mas é isso. O que é que aquele cara de escroto fez? Porque a obra dele, ele deve ter tirado alguma coisa, não entregou, em qualidade, tá, e como é que eu baixo a taxa de condomínio. Então, assim, na hora que você, além de entregar a obra redonda, você entrega uma série de coisas adicionais. Aí vamos dar um passo atrás. Você não entregou a obra redonda, tem problemas, mas você entregou uma série de coisas adicionais. Tá? E tem um relacionamento com ele ainda. Não, vamos dizer que você não tem nada disso. Não? Vamos dizer que é hoje. Você ouviu isso e não tem relacionamento e a entrega daqui a um mês. A obra está uma merda. Tá? O que você vai fazer? Você coloca uma série de coisas adicionais, porque eles vão dizer, porra, ele não é escroto. Se fosse, ele não estava dando isso, isso e isso a mais. Ele tem boa vontade. Ele errou. Tá? Então vamos dar um voto de fé. Não os maluquinhos, mas as pessoas normais vão dizer, pô, eu tenho, e você partir para resolver. Tá? Então, resolva. As pessoas dizem, pô, tem um custo ali de obra que ficou ali no meu loteamento, que está gerando insatisfação dos clientes. Resolva. Vou gastar 1 milhão a mais, 500 mil a mais. Faça. Você não quer ter 500 pessoas falando mal de você. É o boca a boca, é sua marca, é sua imagem. Tá entendendo? Resolva isso. Então, assim, esses são algumas das coisas com que eu tenho me deparado, que eu tenho clientes que eu faço ali vários para várias loteadoras, e são, tipo assim, sabe, não precisa me contratar para... É isso, entregue imagem que você prometeu, capriche na obra, tenha um bom relacionamento com os clientes. Quero pegar um ponto que você falou aqui, que eu acho que isso está me chamando muita atenção, cara, que é o placemaking. Por uma questão bem nada a ver com o mercado, eu estava planejando minhas férias com a minha esposa, e a gente identificou um restaurante que está todo mundo indicando no lugar que nós vamos. E não tem por que não falar, que é um case muito legal, chama 1835 Churrasco e Brasa. Brasa e Churrasco Laje na da Serra. Pedra. É isso mesmo, Laje da Pedra. E, cara, o que me chamou a atenção, assim, primeiro é o lugar. Um lugar maravilhoso, numa vista linda, e que traz uma experiência muito legal. Eu vi vídeos, enfim. Só que eu fui pesquisar o que é isso. Isto é um placemaking. Porque está sendo desenvolvido todo um complexo hoteleiro no entorno. De multipropriedade. De multipropriedade? Ah, é? Para mim era hotel. Não. Cara, assim, e eu já entendi. O objetivo é ativar o lugar. Então, assim, a importância do placemaking, né, cara? Poxa, às vezes eu estou num processo de aprovação do loteamento, eu quero fazer com que aquele lugar seja um destino das pessoas, eu posso criar uma âncora para fazer isso acontecer. Perfeito. Isso é uma das coisas que mais... Sim, eu trouxe em 2009... para o Nordeste Invest de Natal, Chuck Ball, que é o cara que escreveu o livro Placemaking, e que é o diretor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Miami. Então, em 2009, eu já tinha estudado isso há bastante tempo. Em 2009, eu trouxe o cara para Natal. E de lá para cá, né, na DIT, eu sempre difundi o placemaking. Sempre está falando... Se você sabe falar disso hoje, do nome placemaking, é porque a gente na DIT sempre, né, divulgou. O que é o placemaking, Dani? É a criação de conexões emocionais entre pessoas e os lugares. Tá? É isso, você tem que criar conexão. Também tem a ver com criação do endereço, posicionamento do seu empreendimento e atração de pessoas para aquele local. Na parte de loteamentos e bairros planejados, é fundamental fazer isso como forma de criação do endereço, especialmente quando você está um pouco mais afastado da zona, né, da zona central. Da malha urbana, tá? né? Isso pode ser feito de maneira assim, temporária como definitiva. Eu tenho um cliente meu que a gente está agora. O principal foco nosso hoje tem sido do placemaking. Então, a gente vai fazer o quê? Uma arena esportiva, a gente vai fazer uma série de ações lá para trazer a cidade para lá. Antes da entrada, a gente nem sabe qual é o projeto, a gente está desenvolvendo o projeto, mas a área de placemaking já está desenvolvida. Teve um outro lugar lá no Ceará que a gente era uma lagoa, um lago, um loteamento ao redor do lago,
a gente criou uma praia, botou areia lá na lagoa, e a gente começou a fazer uma praia com um barzinho, com restaurante, com recreação infantil, como se fosse um resort, ambiente legal. O restaurante não era chique, era rústico, e começou as pessoas a frequentarem, tanto os moradores como visitantes e convidados dele. Aí a gente armou todo um funil lá, de captação de leads, onde botou um túnel lindo, etc., que canalizava quem entrava. Mas, obviamente, tinha uma recepcionista pegando o cadastro para a segurança de quem estava lá. Tá? E, obviamente, isso de imediato ia para o CRM, que o comercial já atacava no outro dia. Tá? Então, assim, quando tem um outro cliente meu, do interior de Minas, que a área dele foi esquecida. O vetor não é ele. As pessoas da cidade nem lembram daquele vetor. Tá? Mas aí o que a gente fez? Pô, a gente tem que fazer a cidade voltar a lembrar e trazer para cá. Tá? Então, assim, eu vou dar um resumo, Dani, para a pessoa não ter... Eu tenho um curso na Tarimba, que é a minha plataforma de curso, onde eu dou um curso de 8 horas explicando o que é placemaking, a história, ações, exemplos, tudo. Como é que o cara acessa a Tarimba? Tarimba.me. Tarimba.me. Anotaram aí, galera? Lá tem cursos de loteamentos, de bairros planejados. Muito legal. Tudo sem mais não. Os melhores profissionais do Brasil estão lá. Dito isso, existem 4 âncoras de placemaking. A pessoa não precisa me contratar, não. Vou dar a receita do bolo. Se ele vai ser um bom cozinheiro, eu não sei. Mas 4 âncoras. A primeira é criança. O que são âncoras? O que é que faz um ser humano pegar um seu automóvel para sair da sua casa para ir para um lugar? Tá? A primeira é atividades para crianças. A segunda é esportes. A terceira é gastronomia. E a quarta é ambiência urbana. Um ambiente urbano que ele não encontra na cidade. Você tem que pegar essas 4 âncoras e entender o que é que você vai fazer no seu empreendimento para criar uma atividade de placemaking. Placemaking, Pedra Branca, né, que é um bairro planejado famosíssimo no Brasil, referência de todos nós. Ela fazia 160 eventos por ano de ativação. Tá? Assim, você vai dizer, eu não quero isso. Tá? Mas você tem que entender que uma parte importante são eventos. A outra parte, por exemplo, tem um amigo nosso lá de Caruaru, que estava lá na viagem da Áustria e Holanda agora, e ele é incorporador, ele comprou um terreno do lado de uma praça de um loteamento que não foi feito. Só estava lá, rua aberta com barro. E comprou um terreno e fez um prédio. Ao fazer o prédio, ele falou, pô, tem que dar uma melhorada aqui. Ele, no instinto, ele pegou uma praça de 3.000 metros quadrados e urbanizou. Tá? Bacana a praça, mas nada também demais. O nosso padrão de condomínio fechado, etc. Mais bacana. Ele disse, pega aqui o Instagram da Pedra Branca, o marketing dele, copie e cole, tá? É isso, faça a mesma coisa, nos mesmos dias, tudo igual. Aí ele fez a sede da empresa dele, tá? E botou um restaurante bacana do lado. É o point da cidade. As pessoas saem dos condomínios fechados de Alphaville, dos melhores padrões para ir para lá. Tal é a carência de um ambiente urbano de qualidade. Tá? Então, se você faz algo com crianças, esporte, o mix é casa a caso. Tá? Isso é que nem o próprio projeto de loteamento, é casa a casa. Você tem que, cada um tem a sua vocação, o seu chamado. Mas placemaking é isso, tá? E acho que as pessoas têm que acordar para isso. Eu acho que aquela fase ainda vai durar bastante para, em muitos lugares, retalhar a terra, tá? Mas em outros lugares, até pelo aquilo que eu disse antes, de que os donos de terreno se apaixonam, se encantam e querem aquilo para o empreendimento, tratar determinados projetos como cartão de visita, como algo que você vai fazer, que você já está pensando que quando ele ficar pronto é o lugar que você vai levar as pessoas. Para lá, para ver o urbanismo, o tipo de coisa que você faz, o placemaking, etc. E isso vai ser um cartão de visita que vai abrir portas que você nem cogita, que você nem sonha. Tal é a carência e tal é a mentalidade ainda limitada da maioria dos loteadores do Brasil. Felipe, antes de a gente pular para o próximo assunto, eu queria que você explorasse um pouquinho a prática da charrete. Eu vejo que muita gente não conhece ainda como fazer o desenvolvimento urbano disso. Fala um pouquinho disso para a gente. O que é que eu acho, sabe, Dani? Tudo que a gente está passando no Brasil hoje, os Estados Unidos já passou há muito tempo, e já normatizou e já escreveu um livro sobre isso. Tá? Então, assim, aqui no Brasil a gente tinha 2 problemas sérios. O primeiro era da aprovação. Tá?
Então, assim, não havia técnica. Eu, por exemplo, sempre tive muita facilidade de aprovar meus projetos, de loteamentos, de incorporação, de tudo. Eu tinha um dom, tinha credibilidade, não fazia nada errado, e as coisas fluíam. Depois de 1, 2, 3, 10, você pega a fama e os órgãos ambientais, o Ministério Público já sabe que você é sério e vai. E eu via do outro lado clientes meus com projetos maravilhosos, inclusive. Clientes não, amigos, colegas, e eles não conseguiam aprovar. Na audiência pública ele levava porrada, era um terror. Então, do primeiro lado isso. Do segundo lado, qual era o problema? A gente contrata um arquiteto para fazer o projeto do loteamento, do bairro planejado, o que é que seja. E aí, um mês para a gente mandar as informações para ele. Um mês para ele mandar a primeira versão. Aí a gente critica aqui, só que nessa crítica só está um dos sócios, porque o outro está na Europa, e aí volta para lá. Aí quando volta de novo, depois de 3 meses, o outro sócio já chegou e o que criticou antes não estava, aí já manda mudar tudo. Ou o cara que criticou inicialmente o sócio já mudou de opinião, muda de ideia. Aí você vai, aí quando vem de novo, o engenheiro dá uma olhada, volta de novo, aí vem a imobiliária dá uma olhada, diz que tem que mudar tudo. E isso é uma loucura, tá? Então, o que é que eu fiz? Vou ver nos Estados Unidos como é que isso funciona. E eu descobri lá a metodologia Charrette, né? que é o seguinte, lá eles fazem em uma semana, foi desenvolvida pelo pessoal do Novo Urbanismo, são 7 dias, tá? Então, assim, e de segunda a sexta, nos 5 dias, existe um cronograma, existe uma metodologia. Ele, primeiro, envolve toda a comunidade, os stakeholders, imobiliários, corretores, o projetista, o cara de drenagem, o cara de tudo, tá? E todo mundo tem o seu momento de contribuir, tá? E, inclusive, prefeitura, vizinho, líder comunitário contrário, todo mundo. Isso fazia com que todo mundo opinasse, e geralmente as pessoas acabavam se envolvendo, se comprometendo e a rejeição ao projeto na cidade melhorava. Por outro lado, os americanos são muito pragmáticos. Esse negócio de passar 6 meses, 1 ano fazendo um projeto para eles não faz nenhum sentido. Então eles desenvolveram essa metodologia exatamente para quê? Ele em uma semana faz, tá? Total, focado ali. No último dia está lá 2, 3, 4 versões do projeto, ou você já escolhe qual é, tudo desenhado na hora. Então, qual é o segredo? Vai sendo desenhado na hora, tá? 2, 3, 4 arquitetos, você vai dando ideia, insight, e você visualiza, está na parede ali, ó, essa versão, o que é que você acha melhor? Por aqui, por ali. Então, aqui, começaram algumas pessoas que eu levei lá para os Estados Unidos, urbanistas, arquitetos. A gente trouxe o NCI, que é o National Charrette Institute, para dar cursos e workshops aqui. Trouxemos outras pessoas urbanistas dos Estados Unidos para dar aqui. E, basicamente, para o que nos interessa como loteador, que a gente hoje, eu faço nas minhas consultorias um projeto em 2 ou 3 dias. Tá? Eu não me envolvo mais nada onde tem um processo tradicional de contratar o urbanista para mandar, para voltar, para mandar, eu não me envolvo. Existe não só uma perda de tempo brutal, como, inclusive, cria sempre uma situação assim, onde uma insatisfação do urbanista, arquiteto, com o cliente, porque ele fica mudando tudo o tempo todo e dá informação pela metade, ele dá sua opinião, mas não ouviu metade da equipe da parte jurídica ou ambiental, e depois tem que mudar, e o cara já fez o trabalho, o cliente não quer pagar. Ou da parte do cliente que diz, pô, o urbanista não entendeu o que eu queria, não saiu igual, pá. Então, assim, na hora que a gente bota, 7 dias é impraticável no Brasil, tá? Mesmo o de 7 dias que eu já participei, eu não acho que não é, acho que é mais longo do que necessário. Hoje eu faço em 2 dias, de verdade, em 7 dias. Mas o nome Charrette, ele teria que ser usado conforme a metodologia Charrette americana, de 7 dias, 5 dias, que é uma coisa com toda a metodologia. Aqui no Brasil a gente esculhamba tudo. Tá? Então aqui hoje se tropicalizou e o nome Charrette se dá a qualquer encontro entre urbanistas, empresas e stakeholders para fazer uma imersão de 2 a 3 dias, ou até 5 dias. A Pada Branca faz o tradicional, por exemplo. Se o nome é Charrette, se o nome é workshop de cocriação, ou se é design thinking, é absolutamente irrelevante. Tá? No meu caso, eu faço, aprendendo tudo isso, etc., eu, na verdade, faço uma metodologia minha própria. Tá? Eu não sou charreteiro, como o Takeda por exemplo, mas onde eu estou como advisor, eu tenho hoje uma estrutura minha
que eu desenvolvi, que eu acho a melhor. Tá? Inclusive, quando algum companheiro que é charreteiro ou alguém que vai organizar, facilitar, eu digo, não, do meu jeito é esse aqui. Tá? Por quê? Porque ele traz não só a visão porque, por exemplo, um design thinking, alguns outros métodos que existem por aí, ele abre assim, depois vai fechando. Depois abre, eu acho que não precisa abrir e fechar, não é uma sanfona. Tá? Eu acho que a gente abre, tem um momento de ouvir, de expandir as opções, fazer brainstorm, etc. Depois eu acho que é momento de ir fechando. Tomando decisões. E não tomar decisão, não de abrir, de voltar. Então, assim, dito isso, eu aconselho muito, seja pelo nome de charrete, de design thinking, seja de cocriação, chame o seu arquiteto, bote 2, 3 arquitetos dele desenhando em tempo real lá, bote toda a sua equipe. Um alinhamento que se forma na equipe é química, nunca, em nenhuma loteadora que eu fiz isso, toda a equipe tinha se juntado para discutir e planejar o empreendimento junto. Cara, o marketing, o comercial, ele sabe, não só ele dá input, como quando está na ponta, daqui a 6 meses, um ano, quando for lançar, ele sabe por que ele está ali. O financeiro, o jurídico participa. Porque ele pode ficar calado o tempo todo, mas tem a hora que a gente diz, porra, isso, juridicamente, pode, é o melhor. Se ele não souber, enquanto a gente está andando com a charrete, ele pesquisa no computador, ele liga. Enquanto ele está pesquisando lá e a gente está discutindo um aspecto, o arquiteto está desenhando a opção que a gente falou para a gente visualizar. Então, é mágico isso. Então, eu acho que, se você me perguntar daqui a 10, 20 anos, eu acho que muito pouca empresa vai estar fazendo projetos da maneira que a gente faz hoje, de ida e vinda, stick e puxa aí, com arquitetos e loteadoras. Muito legal. Felipe, você deu muitas recomendações mesmo para as práticas do loteador, práticas urbanísticas e etc. Eu queria entrar num assunto que é, assim, você tem contato direto com grandes CEOs de grandes empresas, de grandes loteadores, grandes empreendedores, né? O que esse povo está fazendo de práticas que são recomendáveis? Assim, se eu pudesse eleger 3, 5 práticas, quais seriam as 3, 5 práticas desses casos? Na verdade, por incrível que pareça, os grandes, eles não sei se eles estão fazendo práticas. Entenda bem, não é a grande empresa que está no mercado, consolidada como líder, que inova, Dani. Ela tem uma cultura, tem uma tradição, as pessoas sempre fizeram daquele jeito e deu certo. Tá? Em qualquer segmento da economia, quem inova é um outsider, tá? E chega com a cabeça diferente, geralmente trazendo insights de outras indústrias e tentando de uma maneira geral. Algumas vezes ele quebra e não dá certo, porque a tradição é forte e se existe é porque é daquele jeito. Outras vezes não. Então, assim, por exemplo, eu fiz numa das maiores, se não a maior loteadora do Sul, passei 2 dias lá de imersão com eles, fazendo o contrário, explicando para eles quais são as melhores práticas que está sendo feita, assim, em termos de clube. O que é que está sendo em termos de clube de condomínio fechado? O que é que está sendo feito de paisagismo, de placemaking, de equipamentos? O que é que a gente pode trazer da área de lazer e entretenimento para misturar com loteamento? Tá? Ou seja, muito bacana ver uma empresa aberta assim, mas o que eles geralmente fazem muito bem é fazer loteamento e condomínio fechado com clubes maravilhosos. Isso é o que todo mundo sabe bem. Agora, em termos de tendências, de novidades, de trazer coisas que estão acontecendo no mundo ou em outros setores para agregar, está todo mundo na mesma página. Tá? Fora alguns loteadores, como o Fabiano, que você falou da Idealize, que era um loteador de condomínio fechado, fantástico, um dos 3 melhores do Rio Grande do Sul, e ele trouxe inovação no urbanismo e mudou de patamar. Tá? Então, assim, o que eu acho é o seguinte, ter a coragem hoje de procurar essas melhores práticas que eu falei aqui, quais são. Espaço público, capricho nele, relacionamento com o cliente, placemaking, tá entendendo? São coisas que estão aí, estão disponíveis. Se for na Tarimba, não é nem propaganda minha, que eu não preciso. Na Tarimba tem, só de bairro planejado, tem mais de 15 cursos. Tá, de loteamento, de placemaking e tudo isso. Então, os profissionais vai ouvir meus podcasts, o seu está lá, vai para o evento da DI, está todo mundo lá. Tá? Então, eu acho que as tendências que eu acho são essas. Assim, você tratar os seus clientes como ativo, você ter uma boa relação com eles, fazer obra bem feita, entregar o básico bem feito. Eu fiz um advisory para um cliente loteador, o principal do Ceará, e o principal ponto nosso, antes de a gente falar, era específico em placemaking, eu falei, os primeiros 6 meses foram para... Ele tinha feito uma pesquisa de NPS dizendo
a opinião dos clientes sobre ele. Pô, era pau, tá entendendo? Então, aí isso é errado, isso é errado, isso é errado. Então a gente falou, cara, esqueça, eu não vou falar com nenhum cliente enquanto todos esses problemas não estiverem endereçados. Aí vamos lá, setor por setor, financeiro, processo, régua de relacionamento, webinar, uma série de coisas. E aí, depois disso, eu tive com eles essa semana agora. Felipe, tá uma maravilha, a relação mudou totalmente, porque depois de o básico, eu tenho um resort, né? Que eu arrendei, eu ainda sou dono, mas arrendei. E nesse resort, assim, cara, o check-in tem que ser rápido, o check-out também, a comida boa, a dormida tem que ser boa, o banho bom, cara, e um riso no rosto das pessoas. Se não tiver isso, por que você está inventando, gaste sua energia, como essa história de muito CEO que chega, amigo meu, que diz, não, vamos para o Vale do Silício agora para pegar... Cara, tá tudo redondo no seu básico. Então, assim... Você faz o feijãozinho com arroz, né? Tá bem feito e eu sei que não tá. Eu conheço, a maioria deles são amigos meus. Eu sei que não tá. Então assim, cara, gasta energia com isso. Tá? Você não tem 1 hora para sentar com o seu setor tal lá para ver. Conversa com seus corretores para ver o que, é que o mercado está dizendo do seu produto, papapá. Então, assim, sinceramente, tendência é seja muito bom no feijão com arroz. As melhores loteadoras são boas em quê? No feijão com arroz. Bons lançamentos comerciais, entregas bons produtos. Se você nem não está fazendo isso, esqueça o resto. Está entendendo? Vai fazer isso. Depois disso, relacionamento com o cliente, placemaking e bom urbanismo. Legal. Felipe, a gente está caminhando para o final. Eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira delas qual é a sua expectativa para o futuro? O que você está vendo? Lindo, maravilhoso. Lindo, maravilhoso? De 2005 para cá, quantas crises a gente passou? 2008, algumas. Dilma, pandemia, a greve dos caminhoneiros. Está todo mundo aqui, não está vivo? Alguns ficaram pelo caminho. Eu mesmo, minha consultora, em 2016, entrou em RJ. Tá? Mas, cara, tá aqui, ninguém para. Então, uma coisa que eu vejo muito é o seguinte, você tem que fazer, sabe, Dene, como aquela história do onde tem fumaça, tem fogo. A sua antena tem que estar ligada no movimento político, econômico, no cenário, na perspectiva. Mas ligada, sentindo o que está acontecendo. Se essa antena estiver ligada no seu sistema nervoso de tal maneira que você se paralisa com qualquer sinal de fumaça, você não nasceu para ser empresário. O empresário, Dene, ele tem que ser otimista. Tá para nascer um empresário pessimista bem-sucedido. Ele, por definição, ele pode ter lá a esposa dele, um sócio, um diretor que seja o pessimista que bota ele no chão. Mas sem otimismo não vai. Então, o que é que eu advogo? A gente sempre viveu isso no Brasil. O cenário nacional, político e econômico é importante, porque os juros é importante, a confiança na economia, a confiança no futuro para comprar imóvel são determinantes. Dito isso, o que importa mesmo é o seguinte, Nene, só tem uma coisa que importa, o resto é tudo bobagem. Se existe cliente na quantidade certa para pagar o preço que você está vendendo para o seu produto. Existe cliente para aquele seu lançamento ou não existe? Dene, estou nem aí se o país está se acabando. Se existe tantos clientes para o meu empreendimento, eu vou lançar e vou vender. Ponto 1 é esse. Tá? Segundo ponto, muitas vezes o que acontece na sua cidade é 20 vezes mais importante do que acontece no país. Você sabe que o mercado imobiliário é local, tá entendendo? O outro ponto qual é? Todo mundo, o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, celebrado, o Luiz Stuberg aqui da Verde, que é o mais celebrado do Brasil, eles nunca ganharam dinheiro nos momentos de calmaria. Tá? O que eu quero dizer? Você não ganha dinheiro na bolsa, nos investimentos, nos momentos normais. Porque aquilo é aquilo. Tá? Onde é que você ganha? Nos momentos de inflexão do mercado. E eu estudei administração, e na aula de economia 1 tem uma coisa chamada compre na baixa e vende na alta. E 99% das pessoas compram na alta e vendem na baixa. O que é que eu quero dizer com isso, Dene? Quando o mercado está bombando, venda. Tá? Mas no momento de baixa, compre terreno, faça a permuta. Quando não está tendo demanda por compra de terreno, você tem que ir lá e fechar os seus, porque o ciclo vira. Existe uma lei da natureza, tudo é cíclico. Se você comprar o seu terreno, se você tem já comprado e está tudo uma merda, o país está se acabando, tem uma Dilma Rousseff governando,
aprove, aprove, aprove e fique pronto, porque existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Abriu a janela, você está pronto. Aí, se abriu a janela e o humor começou e você vai começar a aprovar e comprar terreno, você perdeu o bonde. Tá? Então, assim, essas são algumas coisas que eu quero dizer. É o seguinte, você tem que estar pronto, o mercado vai ter altos e baixos. Qualquer curva de tendência, não dá para mostrar para quem está só ouvindo, mas ela que nem aqueles exame de coração, aquele cima e baixo. Mas não é como o exame de coração, que é reto. É uma linha que vai subindo, descendo, mas na curva de tendência de longo prazo subindo. Então, eu acho que a pessoa tem que estar preocupada com isso, sempre farejando se tem mercado para o produto que ela quer lançar, e não se contagiar muito, não é só com as notícias negativas, principalmente com as positivas. Os momentos de euforia, Dani, o que quebra a empresa é uma única coisa, é quando a pessoa cresce rápido nos momentos de euforia. O mercado está bombando, todo mundo está vendendo, o cara começa a lançar empreendimentos grandes, maiores do que ele sempre lançou. Então, é nesses momentos que o ciclo vira, a pessoa está alavancada, pegou débito e o mercado para de comprar e a bicicleta para, que a pessoa quebra. Tá? Então, se você não quer quebrar, Dani, não seja otimista demais nos momentos de boom e positivo. Você tem que ser otimista no momento de negativo e pessimista, cauteloso no momento de boom, porque quem quebra, todo mundo, as 6 ou 7 maiores construtoras de Alagoas, na minha cidade, quebraram na crise da Dilma. Os caras eram bons, Dani. Tinha um ali mais ou menos, só bom. Mas aí, cresceram, veio... Então é isso, essa é a vida. Se a pessoa quiser viver no longo prazo, tem que saber dizer não para muitas oportunidades. Para as oportunidades ruins é fácil, para as boas é difícil. E ser cauteloso no momento de ciclo positivo e otimista no de negativo. Muito legal. Palavras finais. O que você traz de recomendações finais para nós? Cara, recomendação já deu um monte deu aqui. Um monte. Feliz por você estar fazendo esse podcast aqui. Eu tô feliz de você estar aqui mesmo. Estou feliz por você estar fazendo. Muito bacana a sua iniciativa. Né? Eu fico realmente muito feliz. Eu comecei a fazer podcast há uns 3, 4 anos atrás. E nunca tinha feito isso, mas adorava ver esse movimento crescendo, focado, nichado em loteador. Eu acho que esse conteúdo que você está levando para a turma não tem preço para quem está ouvindo. É um verdadeiro MBA. Então, assim, fico muito feliz por você. É uma maneira de você estar contribuindo, devolvendo um pouquinho para o nosso setor. Tá? Dito isso, cara, desejar a todos aí muito sucesso em seus negócios, muita cautela de um lado, aquela pitada de arte, porque não é ciência entre cautela e arrojo, né? E é isso, cara. Felipe, não tenho palavras para te agradecer. Obrigado mesmo por você estar aqui. A gente já está tentando costurar uma agenda para nos encontrar já faz, 4, 5 meses, né? E que bom que você está aqui, que você compartilhou tudo isso com a gente. Né? Show de bola, Dani. Até o próximo. Valeu.